Então é o capítulo 19 de Apocalipse que nós vamos começar a abordar a partir de hoje. Esse capítulo 19 tem 21 versículos. Louvado seja Deus. E nós vamos estar começando a abordagem dele agora. Apocalipse 19, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, para esta primeira parte de Apocalipse. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, nos diz a palavra do Senhor. E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saía uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temei, e vós que o temei, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, púrpuro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus amados, chegamos ao capítulo maravilhoso de Apocalipse, capítulo 19. Lembrando que estamos perto de terminar a nossa leitura do livro de Apocalipse, que só tem 22 capítulos, Louvado seja Deus. E quando terminar o livro de Apocalipse, pastor, para onde é que o senhor vai? Eu vou para Gênesis, que é essa minha leitura sistemática do Novo Testamento. Eu já venho fazendo ela faz um tempão, desde quando eu estava
na emissora FM e dei sequência na minha volta na Rádio Tamandaré e não parei, segui aqui na Rádio Acorda Bênção, porque toda essa ministração está em 2 canais, só a ministração está em 2 canais. O YouTube Acorda Bênção e o YouTube Igreja Templo do Corpo de Cristo. E a novidade é que temos muitas ministrações agora no Instagram Acorda Bênção, mas está cheio de abertura, do quadro da oração, muito bacana, algumas aberturas. Eu acho que eu estou deixando lá as aberturas, porque estão muito boas as aberturas. O momento de oração dispensa comentário, né? Mas quem quiser só ouvir a palavra, ou vai na live do meio, quando tiver 3 iguais, vai na do meio, que é a da palavra, ou então vai lá para o YouTube Rádio Acorda Bênção e YouTube Templo do Corpo de Cristo. Escuta, compartilha, a ideia é alcançar pessoas, evangelizar, alcançar vidas. Amém? Glória a Deus. Falar em amém, aleluia, coisa que a gente escuta e lê aqui em Apocalipse, capítulo 19. Aleluia significa louvai ao Senhor, né? Quando você escuta alguém dizer aleluia, aí você diz uma palavra de elogio a Jesus. Entendeu como é o esquema? Se você escrever aí aleluia, eu vou dizer uma palavra de elogio a Jesus aqui. Se mais pessoas dizerem aleluia, eu vou dizer mais palavras de elogio. Se eu digo aqui aleluia, aí você diz aí, onde quer que você esteja agora me assistindo, pelo YouTube Rádio Acorda Bênção, pelo Instagram Acorda Bênção, pelo Facebook Acorda Bênção, ou pelo aplicativo da Rádio Acorda Bênção, eu vou dizer aleluia. Você diz uma palavra de elogio a Jesus. O Édipo está dizendo aleluia. Então, Jesus, tu és lindo. Entende? Porque ele está mandando eu louvar ao Senhor. Aleluia significa louvar ao Senhor. Ele disse aleluia, eu disse Jesus, tu és lindo. Eu disse um elogio a Jesus. Louvar Jesus é elogiar Ele. É elogiar Ele. Quando eu digo daqui aleluia, aí você faz um elogio a Jesus aí. Agora é a sua vez, Édipo. Aleluia! Cadê a sua palavra de elogio a Jesus? Entende agora como é? Escreva aí, viu? Tá devendo a mim não, tá devendo a Jesus, né? Tá devendo a mim o feedback. Amém? Glória a Deus. Aleluia significa louvar ao Senhor. Então, quando você escuta alguém dizer aleluia em um culto, em qualquer lugar, aí você diz uma palavra de elogio a Jesus. Quando você quer que as pessoas que estão perto de você digam louvem a Jesus, aí você diz aleluia. O irmão, eu disse aleluia. Aí o irmão está dizendo aqui, Jesus é grande. É assim que funciona. E amém significa assim seja. O pregador está ministrando, amém, aí você está amém. Se bem que amém em alguns ambientes, o cabo entende que é para parar a pregação, né? Ou ele quer mandar o pregador parar de estar pregando, de estar falando, o irmão está falando demais, amém, amém. Acaba. Mas amém não significa acaba, amém significa eu concordo, assim seja. Entende? Coisas simples, né? Mas que tem gente que não sabe, tem gente que não entende e é bom explicar. Amém? Glória a Deus. Assim seja, ou seja, é para se explicar, né? Glória ao nome de Jesus. Bem, chegamos ao capítulo 19 de Apocalipse, que já começa a se desenhar um outro momento. Já começa a se desenhar um outro momento. Não é? Nós veremos mais adiante deste capítulo, João dizendo ter visto o céu aberto, que aí ele se refere a parousia, que é a segunda volta de Jesus.
Mas já aqui neste capítulo 19, nós temos um relato do final da grande tribulação, que se dá pela parousia. A parousia é a vinda de Jesus de forma visível, porque é a segunda vinda de forma visível, não é? Agora de segunda, terceira, primeira, enfim. Jesus vem no final dessa era da igreja para arrebatar o seu povo. Nós já vimos que ele, a exemplo da sua despedida no Monte das Oliveiras, ele ficará sobre as nuvens, uma vista encobriu ele dos discípulos quando ele foi assunto aos céus, e o anjo disse que ele viria da mesma maneira que os discípulos o viram subir. Aí se desencadeia a grande tribulação, com o arrebatamento da igreja. Acontece o tempo correspondente às 70 semanas de Daniel. Eu volto a defender, entendendo que as 70 semanas de Daniel corresponde ao período da grande tribulação, mas eu volto a dizer as palavras de Pedro: não ignoremos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como o dia de ontem. Então, número 7, segundo os estudiosos de numerologia bíblica, o número 7 representa a perfeição divina. Então, o que eu considero é que, de fato, a grande tribulação vai acontecer. Se é 6 meses, né? Se são 365 dias vezes 7, se são 12 meses vezes 7, para mim nem vai fazer diferença, até porque eu espero estar na glória. Espero estar na glória. Espere estar na glória também. E para estar na glória, não vou cansar de dizer: o caminho não é a oração, o caminho é a leitura da palavra, o caminho é ser um cristão mão no arado, o caminho é ser um agente ativo da seara. Aleluia. O caminho é a obediência, é a santificação, é o estreitar a comunhão com Deus, é renunciar à carne, é vencer o mundo. O caminho é esse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? E aí, depois da grande tribulação, acontece a parousia, e a gente observa que já neste capítulo 19 de Apocalipse é tratado sobre o Armagedon, que eu já fiz referência a este assunto quando nós lemos o capítulo, deixa eu conferir aqui, quando nós lemos, eu acho que foi o capítulo 16 ou 17, já fizemos referência ao Armagedon, que é o momento em que as nações, e eu espero que o Brasil não esteja nesse pacote, estarão com as atenções voltadas contra Israel para o destruir. Materiais bélicos estarão contra Israel para o destruir. E aí se cumprirá aquilo que disse o profeta, em que o Senhor virá fazendo fender o monte das oliveiras para que o povo de Israel escape. Esse momento de confronto contra Israel para exterminar é a batalha do Armagedon, é a guerra do Armagedon. Nós vamos ver isso no capítulo no versículo 17
deste capítulo. Como hoje nós vamos abordar até o versículo 10, não é? Onde eu parei, que eu estou seguindo essa divisão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Na Bíblia anotada nós temos a divisão em várias partes. Mas o bom é que a gente já chegou nesse momento, né, de tratar da segunda vinda de Jesus. Porque na primeira, a vinda com relação ao arrebatamento. Na primeira ele veio de formas que só se registra o rapto dos cristãos. Que aí eu volto a dizer, será catastrófica a situação para quem ficar na terra. Porque, como eu já disse, está lá o piloto e o copiloto. Os dois são arrebatados. A não ser que algum passageiro pegue lá no manche da aeronave para conduzi-la ao pouso. Está lá o condutor de ônibus, de caminhão. Só se tiver alguém, se ele for crente, for arrebatado, alguém segurar o volante, porque vai colidir. O caminhão vai bater, o ônibus vai bater, o carro pequeno vai bater. As pessoas se desesperarão quando perceber que o familiar, o parente sumiu, desapareceu. Aí sobre se vai ficar roupa, se vai subir com roupa e tudo, eu não entro nesse detalhe. O que essa roupa vai fazer do céu? Nada. Então não faz sentido ela subir. Então a roupa, pronto. Por isso que eu gosto do filme que eu já fiz referência aqui, o irmão disse que era uma trilogia, o filme Deixados para Trás. Se eu não me engano, no filme parece que a roupa do pessoal fica. Interessante. O que essa roupa vai fazer em cima? Nada. Nós vamos receber vestes brancas, conforme está escrito aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E se a roupa for subir também, não tem problema, né, irmão? Agora não vai ser assim, né? Não vai ser assim, até porque o nosso corpo vai passar por uma metamorfose, por uma transformação. Então, não faz sentido. Enfim. Quem quiser estar perdendo tempo, se vai subir com roupa e tudo, que perca. Eu não vou perder tempo com isso. O negócio é eu estar lá em cima. Glória a Deus. Se eu estiver vivo, se você estiver vivo, por ocasião da volta de Jesus, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 58. Onde Paulo diz, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, e assim subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o capítulo 19 já traz para nós, não é? Esse momento de glorificação, de exaltação, de boas novas para nós todos. Uma vez que, louvado seja o nome do Senhor, estaremos entrando para as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? É o casamento. É o casamento da noiva com o noivo. Porque a igreja, ela é comparada a uma virgem que está prestes a casar. Louvado seja Deus. Bodas é casamento. Aleluia. Aleluia. E este casamento vai se dar
já depois da grande tribulação, porque aí já estará completo o número de salvos. Já estará completo, o que eu digo, não é que o Senhor estabeleceu números para pessoas salvas, porque, volto a dizer, o céu não é correr de quarto, mas completos no sentido de que quem foi transformado e ressuscitado no arrebatamento na vinda de Jesus, a primeira vinda, já está salvo. Os que passaram pelo processo da grande tribulação, que venceram a besta com o seu nome, seu número e o seu sinal, já estarão salvos. O anticristo, vimos no capítulo 18, quando a Babilônia for destruída pelo anticristo, concomitantemente ali já está definido, ou ali já estará definido quem se salvou na grande tribulação, porque certamente já está morto. Já está morto. Porque com a parousia não acontecerá o que acontecerá, ou com o que acontecera na primeira vinda do arrebatamento. Não acontecerá uma outra ressurreição para a glória. A única ressurreição que vai acontecer é a ressurreição para a desonra, que já será no término do milênio. Já será no término do milênio. Esse capítulo 19, até onde nós estamos lendo aqui, versículo 10, é um evento que estará acontecendo no céu. Um evento que estará acontecendo no céu. Obviamente, depois da batalha do Armagedon, que ainda vamos abordar a partir do versículo de número 17. Porque depois desse momento, o próximo episódio na Terra é o milênio. É o milênio. Dias de passagem. Desculpa dizer, eu falei que no final da grande tribulação, quem tiver morto, que os salvos já estarão mortos. Não, porque o milênio, né? No final da grande tribulação terá muita gente viva, servindo a Deus, temendo a Deus. Sim, haverá. Porque quem até então não estiver servindo vai passar a servir. Como os judeus mesmos vão reconhecer que Jesus é o Messias no período do Armagedon, pelo acontecimento da parousia. A Bíblia diz que eles verão a quem o transpassaram, porque Jesus virá de forma visível. Então foi só um equívoco aqui do pastor, um lapso assim, não é? Rapidinho. Ainda bem que deu tempo de corrigir. Porque quando termina a grande tribulação, que é com a batalha do Armagedon, que acontece a parousia, são eventos um seguido do outro. Um seguido do outro. E aí os judeus, o povo de Israel, vê Jesus e aí reconhece que ele é o Messias, porque Jesus vai mostrar cravo a marca da crucificação. Jesus vai mostrar a marca da crucificação. Não? E vai se cumprir na percepção do povo judeu a fala dos profetas. E eles têm o conhecimento. Eles têm o conhecimento do Messias. Por isso que ficam ainda aguardando, porque o Messias que veio, no entendimento deles, não se identificava com a profecia. E agora, com a vista que terão de Jesus, não é? A sua glorificação, aí vão ver que Jesus, de fato, é o Messias prometido. Aí adentraremos, ou adentrarão no milênio. Adentraremos sim, porque o milênio será constituído pelos ressuscitados do arrebatamento,
os transformados por ocasião do arrebatamento e os sobreviventes à grande tribulação, que não aceitaram o sinal, nem o nome, nem o número da besta. Do contrário, serão exterminados. Serão exterminados pelo poder de Deus. Serão exterminados pelo poder de Deus. Como foi os soldados babilônicos quando enfrentaram o rei Ezequias. Foram por um caminho, mas voltaram por 7. O Senhor vai destruir esse povo inimigo, esse povo idólatra, esse povo prostituto, pervertido, devasso, morada de Satanás, a serviço do anticristo. Vão ser destruídos. Aí, os sobreviventes à grande tribulação, que não se prostraram ante o anticristo, adentrarão no milênio. Aí o milênio será composto, como já disse, pelos ressuscitados na primeira vinda, pelos transformados, porque viremos com o Senhor na parousia, e os salvos sobreviventes da grande tribulação. São para os quais, a gente vai ver lá em Apocalipse, para os quais o que teremos de alimento será a árvore da vida, que os alimentará. Que os alimentará. Veremos isso até o final do livro de Apocalipse. Exatamente porque Satanás estará preso por esta ocasião do milênio, a morte também estará presa pela ocasião também do milênio. Ambos estarão presos. Satanás não vai estar reinando, não vai estar pintando, bordando, não vai estar fazendo o que vem fazendo, porque o que vem fazendo, né? O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Ele vai estar detido e as pessoas vão vivenciar. As pessoas vão vivenciar aquilo que foi plano de Deus para a humanidade na Terra, que será o Éden. As pessoas vão viver o Éden por um período de 1000 anos na Terra, sem doença, porque a árvore da vida servirá de saúde, de alimento de saúde para as nações. Observe que é para as nações, porque haverá gentios que se converterão, haverá gentios que passarão a temer a Deus, haverá gentios que, por conta da pregação do Evangelho dos dias de hoje, se salvarão no futuro. Será difícil? Será. Mas acontecerá. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aí será um momento de triunfo para todos. Enquanto isso, a gente percebe que a descrição de um casamento acontecendo no céu. Aleluia. Conforme o texto aqui de Apocalipse 19. Lembrando que essa é uma das ocasiões, em que o povo estará glorificando, exaltando ao Senhor. Louvado seja Deus por Deus está entrando com juízo sobre a humanidade, vingando aqueles que o mundo fez sofrer. Como já disse em outra abordagem, o mal e o bem é um bumerangue.
os perversos estarão recebendo a sentença divina em seus corpos, em suas vidas. Enquanto isso, o povo de Deus estará glorificando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. A noiva, que a gente vê aqui no capítulo 19, que é a igreja, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 11. A igreja é a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então temos aqui já a indicação que a igreja foi arrebatada, versículo 7 de Apocalipse 19. Regozijemo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. O arrebatamento da igreja, que é o que nós todos estamos esperando. Louvado seja o nome de Jesus. Que será vestida de linho fino. E o texto sagrado nos diz que esse linho é a justiça dos santos. Não é? Porque quando a gente fala, por exemplo, de galardão no céu, de coroa, de qualquer outro tipo de premiação no céu, não vá pensar numa coroa, como por exemplo, eu estava vendo uma matéria e o rei da Inglaterra estava lá no trono dele com a coroa dele. Não vá pensar numa besteira daquela não. Não é? Quando a gente fala de pedra preciosa, não vá pensar em pedra na cabeça não, de verdade não. Isso é referência à glória de Deus, que será a realidade de nossa vida, a nossa salvação, a nossa plenitude de alegria, de satisfação, de contentamento. Meu Deus, coisa que só no céu. Por isso que eu costumo dizer que melhor, quando a coisa está muito boa, eu digo melhor do que isso, só no céu. Porque no céu só vai ser coisa boa. Ruim vai ser no inferno, que só haverá pranto e ranger de dente. Mas no céu só coisa boa, irmão. No céu só coisa boa. Tem gente que diz assim, o céu vai ser monótono. Ser monótono. Você só louvou a Deus, vai ser só isso, aquilo. Aí fica tirando o céu pelo louvor da congregação que faz parte. Paciência, irmão. Não se compara não, pessoal. Não se compara não. A gente não sabe o que é ser feliz. A gente não sabe o que é ser feliz. Nessa terra a gente não sabe o que é ser feliz de verdade. A gente tem alegria aqui e acolá, mas felicidade de verdade só no céu. Paz de verdade só no céu. O intrigante é que tem gente que não quer ir para o céu. Né? Intrigante isso. A pessoa não quer ir para o céu. Mas paz de verdade, felicidade de verdade só no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Babilônia será destruída. Enquanto isso, nós estaremos glorificando ao Senhor nas mansões celestiais. Já pronto para voltar com o Senhor, em função da implantação do milênio. Né? Já disponíveis para voltarmos com o Senhor para a implantação do milênio, que será
na terra, um período de 1000 anos. A terra passada por uma também metamorfose, a terra também passada por uma transformação. Mas não será o nosso destino final, porque teremos as nossas moradas, ou a nossa morada nos céus, não será na terra. Essa terra, ela vai passar por essa metamorfose para o período do milênio, mas depois essa terra vai ser, vai fugir, céu e terra vai fugir, nós adentraremos na eternidade. Nós adentraremos na eternidade. Até a própria natureza clama com um gemido inexprimível, diz a palavra, esperando a redenção. Bem, se acontecer, porque a eternidade fala de céu, mas o que é céu? O céu é onde Deus está. Os testemunhos de Jeová, os adventistas, falam de habitar na terra, nesta terra. Mas para habitar nessa terra, irmão, Deus vai ter que manter ela como Ele vai fazê-la estar no milênio. O grande problema é que depois do milênio, Satanás vai ser solto novamente. Satanás vai ser solto novamente. Para o acontecimento, que não tem problema de adiantar isso aqui, quando o juízo final acontecer, observe no versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, que João diz que viu o trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por essa fala do versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, subentende-se que há possivelmente a destruição do universo, a criação, a destruição do planeta Terra e o surgimento de um novo céu e de uma nova terra, conforme o capítulo 21, que João vê um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, longe de ser esse planeta a nossa habitação. Ele vai passar por uma metamorfose, por uma transformação, vai para o período do milênio. No período do milênio, o profeta Isaías e outros profetas dizem que o boi e o leão vão comer juntos, vão pastar, vão comer vegetal. Porque no momento de hoje, nessa era que a gente vive, se botar o leão perto do boi, o leão come o boi. Se botar o gato perto do rato, o gato come o rato. Nem sei se no milênio vai ter rato. E se tiver, não vai transmitir leptospirose. Se tiver, não vai transmitir. Nem sei se no milênio vai ter mosquito da dengue. Não vai ter, não. Porque se tiver, não vai transmitir dengue. Chikungunya. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter nada no milênio. Porque será o Éden desencantado. Porque a proposta é Deus provando para o homem. É Deus provando para o homem. Deus não deve nada ao ser humano. É Deus mostrando ao homem o que preparou para ele. E o terrível é que Satanás, quando for solto, se eu não me engano, ele ainda vai tentar persuadir as pessoas que estarão vivenciando este momento de água cristalina, de não precisar trabalhar para comer do seu pão com o suor do seu rosto. Porque o milênio será uma vivência na terra da proposta de Deus para o homem, se ele não tivesse comido da árvore da ciência do bem e do mal. Deus provando, mostrando para o homem
o que ele teria eternamente. Porque essa mudança que houve do ambiente do homem, de dentro para fora do Éden, e o Éden impedido de ser acessado, porque tem querubins com espada desembainhada no caminho da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, o que está ruim estaria pior. O homem é expulso do Éden, o Éden torna-se encantado, não é? E aí a terra começa a gerar abrolhos, espinhos e ervas daninhas e animais peçonhentos, e de lá para cá é só descendo de ladeira abaixo. O planeta está se acabando, o homem está destruindo o planeta com o desflorestamento, com a poluição, né? Com ocupação do curso das águas, com a industrialização, fazendo abrir um buraco na camada de ozônio, fazendo com que os raios ultravioletas façam o derretimento das polaridades, né? Do gelo, enfim. E aí o mar vai avançando com o degelamento, com o descongelamento da camada polar, sem contar a destruição que os homens causam uns aos outros, a matança, né? Os homicídios, os feminicídios, os matricídios, os patricídios, enfim, as guerras, com a maior besteira do homem, a tal da guerra, do nada sair matando, destruindo, meu Deus. O homem dando lugar a Satanás e tornando o seu habitat um caos. Não adianta querer ir para Marte, não adianta querer ir para não sei para onde, que é a busca, né, dos homens, da ciência. Perda de tempo. Perda de tempo. Mas para quem vive em Jesus, o novo céu e a nova terra lhe aguarda. Aleluia. Vivamos Jesus para ter essa nova morada, para ter essa morada na eternidade, para termos essa morada na eternidade. Vivamos Jesus. Amém, amados? Bem, é por aqui que eu fico neste momento. Se esta palavra de alguma forma despertou em você curiosidade, até para aprender mais, para ouvir mais, e está gerando alguma certa forma temor, desejo de ir para essa morada santa, o que você ouviu, se está vendo isso, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.